Jesus é provavelmente a figura religiosa mais popular de todo o mundo, e com esse nível de popularidade, é comum que existam alguns equívocos sobre ele. E no vídeo de hoje você vai descobrir as 10 das maiores mentiras contadas sobre Jesus. Mas antes de começar, já te convido a se inscrever no canal e, se gostar do vídeo, deixe o seu like. Número 10. Jesus escreveu o Novo Testamento. No geral, a arqueologia e a análise de escritos nos dão algumas pistas sobre a história das duas partes da Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento conta a história dos filhos de Israel antes de Jesus nascer, enquanto o Novo Testamento começa com o nascimento de Jesus. Apesar de haver muitos ensinamentos de Jesus no Novo Testamento, ele, na verdade, não escreveu nada dessa parte da Bíblia. Ele também não escreveu nada no Antigo Testamento, pois ainda não tinha nascido. Cerca de 13 dos 27 livros do Novo Testamento foram atribuídos ao apóstolo Paulo, que se tornou cristão após uma visão de Jesus. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que começam o Novo Testamento, contêm informações diretas e testemunhos sobre Jesus, como seus ensinamentos, nascimento, morte e ressurreição. Porém, Jesus não escreveu pessoalmente nenhum desses livros. 9. Jesus era branco. Esta é a imagem mais comum de Jesus difundida em todo o mundo, de pele clara e barba. Ele tem cabelo comprido e muitas vezes é retratado com olhos azuis. Mas, na verdade, Jesus era um palestino, um homem judeu, que vivia na Galileia no 1º século. Cientistas forenses fizeram reconstruções faciais de crânios de 2000 anos da Palestina para ter uma noção de como Jesus poderia ser. Com pele morena, cabelo preto e nariz maior, diferente de como ele normalmente é retratado. 8. Os muçulmanos não acreditam em Jesus. Jesus é a figura mais importante para os cristãos, normalmente ligado apenas a essa religião. Mas você sabia que o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, também fala bastante sobre Jesus? Embora o Alcorão não o veja como divino ou como filho de Deus, ele é considerado um mensageiro poderoso de Deus dentro do Islã. O Alcorão até tem uma parte chamada Surah Maryam, que narra momentos da vida de Jesus e sua mãe Maria. Isso mostra como Jesus é reconhecido até na fé islâmica. 7. Jesus é cristão. Na verdade, Jesus era judeu. Como mencionei antes, ele nasceu na Galileia, uma região judaica. Todos os seus amigos próximos e seguidores, os discípulos, eram judeus também. Ele costumava participar das cerimônias religiosas judaicas em conjunto com a comunidade. Porém, aqui está algo interessante. Um cristão é alguém que segue Cristo, e Jesus é o próprio Cristo, o ungido, o Messias. Portanto, não faria sentido seguir a si mesmo. Apesar disso, a palavra cristão só apareceu mais tarde, no livro de Atos do Novo Testamento, especificamente no capítulo 11. Foi quando outras pessoas começaram a usar esse termo para se referir aos seguidores de Jesus. Antes disso, as pessoas que seguiam Jesus eram chamadas simplesmente de seguidores do caminho. A próxima não é exatamente uma mentira, mas é bem interessante. Jesus não se chamava Jesus. Conforme mencionamos anteriormente, Jesus era judeu tanto por nascimento quanto por religião. Isso significa que ele teria um nome hebraico, porque o hebraico era a língua dos judeus. No entanto, o nome Jesus não é de origem hebraica, o que nos leva a um dilema. A explicação está principalmente relacionada com as línguas. O nome Jesus é basicamente uma versão derivada da tradução grega do seu nome real. Os apóstolos que falavam grego provavelmente não conseguiam pronunciar o seu nome hebraico, que era Yehoshua, também dito como Yeshua, um termo de raiz hebraica que significa salvar ou salvação. Quando esse nome é traduzido para o inglês, torna-se Joshua. Mentira número 5.
Jesus tinha apenas 12 discípulos. Na verdade, não é assim. A ideia de que Jesus tinha apenas 12 discípulos é uma confusão em relação às 3 categorias de seguidores que ele tinha. Primeiro, havia aqueles que o ouviam falar ou buscavam cura sempre que ele chegava a uma cidade ou vila. A segunda categoria era composta por aqueles que o seguiam de lugar em lugar, chamados de discípulos, de acordo com o Evangelho de Lucas. Além disso, havia uma terceira categoria de seguidores, conhecidos como apóstolos. Eram os 12 homens escolhidos por Jesus para levar sua mensagem de maneira independente, pregando e fundando igrejas em diferentes partes. Portanto, eles não eram apenas discípulos comuns, pois não apenas absorviam os ensinamentos de Jesus, mas também compartilhavam sua mensagem e estabeleciam comunidades. Além disso, o livro de Atos, capítulo 1, verso 15, menciona que cerca de 120 discípulos de Jesus estavam reunidos em um local chamado Cenáculo. Resumindo, Jesus tinha muitos discípulos e, entre eles, nomeou 12 para serem apóstolos. 4. Jesus só ensinou quando se tornou adulto. Jesus também era um pregador quando adolescente. A Bíblia conta que, quando ele tinha 12 anos, seus pais o encontraram no templo conversando com os líderes religiosos adultos. A passagem bíblica descreve o seguinte: depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam estavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram surpresos. Portanto, aos 12 anos, Jesus não apenas fazia perguntas aos líderes religiosos, mas também ensinava e respondia a eles, conforme o relato bíblico. 3. Os 3 reis magos. Essa é uma cena que frequentemente vemos no presépio, especialmente durante o Natal. No entanto, o relato não especifica o número exato dos homens sábios que vieram ver Jesus quando ele nasceu. Ao contrário da crença popular de que eram 3, a Bíblia não menciona quantos eram. Também é importante notar que na época da igreja primitiva, nenhum dos pais da igreja sugeriu que esses homens sábios fossem reis. A palavra magos, usada na Bíblia, está no plural, indicando que havia pelo menos 2 deles, mas poderia haver mais. O relato bíblico simplesmente destaca 3 presentes que foram entregues ao menino Jesus: ouro, incenso e mirra. Também, de acordo com a Bíblia, Jesus não era um recém-nascido quando os magos chegaram, pois Maria já os havia recebido antes. Além disso, é importante esclarecer a mentira de número 2. Jesus não era filho único. Na realidade, Jesus era o primogênito de Maria, não filho único. De acordo com o livro de Mateus, capítulo 13, versículo 55, mencionado na Bíblia, Jesus tinha irmãos como Tiago, José, Simão e Judas, além de irmãs. Isso mostra que ele não era filho único e desmistifica essa ideia. E, finalmente, a mentira do número 1, o aniversário de Jesus. Bem, a Bíblia não especifica uma data exata para o nascimento de Jesus. E um dilema surge quando muitas pessoas acreditam que ele tenha nascido no dia 25 de dezembro. No entanto, a Bíblia também não respalda essa ideia. Uma complicação com a data de dezembro é que seria improvável que os pastores estivessem nos campos durante o frio do inverno, quando as terras eram improdutivas. O costume tradicional era manter os rebanhos nos campos da primavera ao outono. Além disso, o inverno provavelmente teria sido uma estação particularmente difícil para Maria, grávida, viajar de Nazaré até Belém. Curiosamente, somente em 440 d.C. a Igreja oficialmente associou o dia 25 de dezembro ao nascimento de Jesus Cristo. Portanto, ao considerarmos os relatos bíblicos, não faz sentido que Jesus tenha nascido nessa data. A crença comum é que ele tenha nascido em algum momento do outono, talvez até mesmo no início da primavera. E aí, conhecia todas essas mentiras? Qual delas mais te surpreendeu? Comenta aqui embaixo.
E se gostou de conhecer essa história, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Deus te abençoe.